As portas abertas do templo deu oportunidade a que um grupo de pessoas lunares entrassem. Pobre gente! Litelantes e minha insignificante pessoa que nada vale sentíamos bem a diferença dessa gente vestida com farrapos lunares para conosco. Quão distintos são os corpos solares! Então, assombrosamente o grupo lunar avançou sem respeito algum, sem veneração. Porém pude compreender claramente e com inteira lucidez que deveria olhar aquele grupo com simpatia, pois era gente seleta e com muitos méritos. Felizmente não era hora de reunião, porquanto a maneira como eles entraram não foi nada ordenada. O mestre superior do templo os repreendeu com severidade e os retirou do recinto. Cantou em uma linguagem tão deliciosa que todos tiveram de se retirar. Eu fiquei refletindo em tudo isto. O amor do Cristo é formidável. Este grupo lunar é muito sincero. Os pobrezinhos não chegaram ainda ao segundo nascimento, porém merecem ser ajudados e o Senhor cuida deles como se fossem delicadas florzinhas de uma estufa. No final se lhes darão oportunidades para trabalharem na nona esfera, mas infelizes deles, se chegarem a fracassar na difícil prova. A descida ao Averno, a nona esfera, sempre foi a prova máxima, desde os tempos antigos, para a suprema dignidade do hierofante. Buda, Jesus, Dante, Hermes, Krishna, Quetzalcoatl tiveram de baixar a morada de Plutão. Aí está o antro onde uiva Cérbero, prodígio de terror, que com seus ladridos, suas 3 enormes cabeças chatas e seu pescoço rodeado de serpentes, enche de espanto a todos os defuntos. Nessas penosas profundidades moram aqueles que morreram enganados pelo veneno da paixão sexual. Evadne, Pasífae, Laodâmia, e também a pobre rainha Dido, aquela que antes havia jurado fidelidade eterna sobre as cinzas de Siqueu. Aí vivem muitos heróis da antiga Troia, Glauco, Medon, Tersites, Polildo, Ideu, tão amado e tão temido, etc. Aí estão as terríveis sombras de Agamenon, Ajax e muitos outros aqueus que pelejaram contra Troia. Correm e gritam por entre as trevas, revivendo a vida, como se ainda estivessem combatendo na planície, regada pelo sol, ébrios de luta e de sangue. Lá está a sinistra cidade, cingida de tríplice muralha, de onde saem horríveis e lastimosos gemidos e ruídos de cadeias. Lá estão as 3 fúrias, desejo, mente e má vontade. Açoitam os culpados com terríveis chicotes que silvam como línguas de víbora. Nessas tenebrosas e submersas regiões vivem também os titãs da antiga Atlântida, os quais tentaram escalar o firmamento, conquistar os outros mundos do espaço infinito, sem antes terem chegado à verdadeira santidade em suas vidas. No Tártaro vivem os fornicários, adúlteros, homossexuais, assassinos, ébrios, avarentos, egoístas, ladrões, vigaristas, iracundos, violentos, cobiçosos, invejosos, orgulhosos, vaidosos, preguiçosos, glutões, fundadores de más doutrinas, hipócritas, ateus, fariseus, traidores e materialistas inimigos do Eterno. Ó Deus, que imensa é a multidão de delitos, e ainda que tivesse 100 bocas, 1000 línguas e voz de aço, jamais conseguiria enumerá-los todos. Baixar a essas regiões minerais da terra, a esse submundo, resulta demasiado fácil, porém voltar a subir, regressar à luz do sol, é espantosamente difícil, quase impossível. Quando nasci no mundo causal, diríamos melhor, no universo paralelo da vontade consciente, resplandeceu sobre o altar do templo o pano sagrado de Verônica. Muitas cabeças coroadas de espinhos acham-se cinzeladas nas rochas e correspondem à idade de bronze. Existiu um culto ao Deus dos espinhos, os quais devidamente considerados e examinados, judiciosamente nos indicam claramente a figura simbólica da runa Thorn. Nos sagrados mistérios do culto aos espinhos, davam-se práticas especiais para desenvolver a vontade consciente. Dorn, espinho, significa vontade. Recordem, irmãos gnósticos, que nosso lema divisa é telema.
O divino rosto coroado de espinhos significa telema, isto é, vontade consciente. Dorn é também o Phallus, o princípio volitivo da magia sexual, Maituna. Há que se acumular inteligentemente a energia seminal, mediante o Phallus, a qual, ao ser refreada e transmutada, se converte em telema, vontade. Arma-te com vontade de aço. Recorda, bom leitor, que sem o espinho que punge, que fere, não salta a chispa, não brota a luz. Cristo. Conseguiremos regressar do Tártaro para a luz do sol. Em verdade, digo a todos que a vontade de Cristo sabe obedecer ao Pai, tanto nos céus como na terra. Cuidem-se da má vontade, a qual em si mesma nada mais é do que a força de Satã, o desejo concentrado. Prática. Na posição militar de sentido, parados com o rosto voltado para o Oriente, coloquem o braço direito de tal maneira que a mão fique apoiada sobre a cintura ou quadril, descrevendo a forma desta runa. Cantem agora as seguintes sílabas mântricas. tá, 。 tá, 。。 tá, 。 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 tá,
ti, te, to, tu, ta,
tá, ti, te, tu, tá. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Seu apoio é muito importante. Isso nos motiva a fazer mais vídeos como este.